Existe um momento em praticamente todo jogo que consegue prender a atenção de qualquer jogador. Não é uma vitória, não é uma jogada perfeita, não é uma partida incrível. É um momento muito mais simples. O momento antes de descobrir o que você ganhou. Uma caixa abrindo, um personagem aparecendo, uma skin brilhando, um item raro surgindo. Durante alguns segundos, tudo é possível. Pode ser algo fantástico, pode ser algo que, tipo, você tava procurando há muito tempo, exatamente aquilo que você tava procurando. Ou pode ser simplesmente mais uma recompensa que você nunca vai usar. Mas existe algo estranho nisso. Mesmo sabendo que as chances estão contra você, mesmo sabendo que provavelmente não vai vir aquilo que você quer, você continua olhando. E talvez você já tenha vivido isso. Talvez tenha sido uma caixa no Overwatch, um personagem raro de gacha, uma skin aparecendo em uma loja rotativa, um pacote de armas de um FPS, ou simplesmente aquela promoção que dizia: última chance, aproveite antes que acabe, depois disso, talvez nunca mais volte. O jogo muda, a empresa muda, a recompensa muda, mas a sensação é sempre a mesma, a expectativa. Durante muito tempo, eu achei que esse tipo de coisa não funcionava comigo. Eu nunca me considerei alguém que gastava muito dinheiro em jogos. Eu não era aquele jogador que comprava, tipo, dezenas de caixas ou dezenas de orações. Eu não era aquelas pessoas que gastavam centenas de reais em só mais uma tentativa. Let's go gambling! Oh, dang it! Oh, dang Na minha it! cabeça, eu tava seguro. Eu era apenas alguém que gostava de jogar, gostava dos personagens, gostava das historinhas, gostava de desbloquear coisas. Mas depois de alguns anos, eu comecei a perceber uma coisa. Talvez o problema nunca tenha sido gastar dinheiro. Talvez a pergunta certa fosse outra. Quanto poder uma recompensa digital tem sobre a mente de uma pessoa? Antes de continuar, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Eu não odeio skins. Eu não acho errado gastar dinheiro em jogos. Na verdade, eu mesmo já comprei várias skins. Existem skins que eu tenho até hoje e penso, cara, essa compra realmente valeu a pena. Porque, para muita gente, uma skin não é apenas uma imagem diferente do personagem. Não é um PNG se mexendo de uma forma diferente. Ela representa uma fase da vida, um personagem favorito, uma lembrança, uma conquista até mesmo. E talvez seja exatamente por isso que esse assunto seja tão complicado. Porque a linha entre uma compra divertida e uma compra feita por impulso pode ser muito mais fina do que parece. Eu descobri isso olhando um jogo que marcou boa parte da minha vida, mas não porque ele era ruim, na verdade era exatamente o contrário, Overwatch. Em 2019, eu comprei Overwatch. Lá quando eu tinha o meu Xbox One, quando eu jogava com meu primo, com os amigos dele, e a gente decidiu todos comprar Overwatch. Naquela época, ele ainda era meio que pago, você tinha que comprar a versão standard, mas você comprava o jogo uma vez e você tinha acesso a tudo. Todos os modos de jogo, tudo que você podia ter no jogo, era tudo desbloqueado. E durante muito tempo, eu achei que ele tinha um dos sistemas de recompensas mais legais e divertidos que eu já tinha visto. Porque eu não precisava gastar dinheiro, eu não precisava gastar nada. Eu só jogava, subia de nível, recebia uma loot box. E aqui, uma lembrança que talvez muitos jogadores tenham. A primeira caixa. Você abre, você tira 3 itens comuns, 2 incomuns, ou até mesmo 4 comuns, 1 incomum, ou até mesmo 2 comuns, 2 incomuns. É aquele sentimento de, poxa, é só isso? Mas aí vem o pensamento mais perigoso. A próxima pode ser melhor. E é exatamente aí que a coisa fica interessante. Porque você não está pensando apenas no que ganhou, você está pensando no que pode ganhar. Eu lembro claramente de subir de nível e ficar genuinamente animado. Não porque eu precisava daquela caixa, mas porque existia uma possibilidade. Talvez viesse uma skin rara, talvez viesse uma skin daquele personagem que eu gostava. Talvez viesse algo que eu nunca tinha visto. Mas que porra é essa? E uma hora veio. A primeira skin lendária que eu lembro de verdade no Overwatch é Reaper Mariachi. E parece meio pequeno, falando agora. É só uma skin, um item digital. É uma mudança num personagem que eu mal vejo porque o jogo é um first person shooter. No caso é um hero shooter, mas ele ainda é em primeira pessoa, não vejo a skin. Mas naquele momento era uma recompensa. Era algo que tinha conseguido jogando. E isso fazia ela parecer muito mais valiosa. Depois vieram de outros personagens, como do Genji, do Hanzo, do Junkrat e vários outros personagens que eu gostava. Mas existia uma skin específica, uma que eu realmente queria, que era aquela do Hanzo Lobinho, que em vez dele gritar Sinta a Fúria do Dragão, em japonês, eu acho, era Sinta a Fúria dos Lobos. E ela nunca veio pra mim. Eu abria caixas esperando, eu jogava mais uma partida esperando, eu subia mais um nível esperando, e ela continuava sem aparecer. E olhando pra trás,
Essa é uma das partes mais curiosas, porque eu não tava frustrado por perder dinheiro, porque eu não tinha gastado dinheiro. Eu tava simplesmente frustrado por perder uma possibilidade. E talvez seja aqui que essa história começa a ficar maior do que apenas o Overwatch. Porque quando eu lembro daquela época, eu percebo uma única coisa. Eu não lembro apenas das skins, eu lembro da sensação de abrir a caixa. Do momento de antes, do suspense, das expectativas. E foi pesquisando pra fazer esse vídeo, eu comecei a perceber uma coisa. Talvez essa seja a verdadeira evolução da monetização dos jogos. As empresas perceberam que não precisavam apenas vender mais um produto, mais uma skin. Eles poderiam fazer algo melhor, algo mais apelativo. Eles poderiam vender uma emoção. Mas a história não começou com Overwatch. Na verdade, ela começou muito antes. Antes mesmo das skins, dos personagens digitais. Começou com uma ideia extremamente simples. Uma máquina, uma moeda qualquer e uma pergunta na cabeça de milhões de pessoas. O que será que tem dentro disso aqui? Durante muito tempo, essa foi uma das formas mais simples de diversão que o ser humano criou. Talvez viesse algo legal, talvez viesse algo meh, talvez viesse algo ruim. Mas existia curiosidade. E essa sensação é muito mais antiga do que os videogames. Antes de existir a primeira skin que custava bilhões de reais, antes de ter um personagem de 5 estrelas super apelão que tira uma espada no meio dos seios. Antes mesmo de existir uma caixa de recompensa, existia uma pequena máquina japonesa chamada Gachapon. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome, mas provavelmente já viu a ideia. Máquinas onde você coloca uma moeda, gira a alavanca e recebe uma cápsula. Você abre a cápsula e uau, tem alguma coisa dentro. E justamente nessa incerteza que torna tudo interessante. Porque se eu mostrasse 10 bonecos em uma mesa e dissesse escolha qualquer um, a sensação seria completamente diferente. Você escolheria, pegaria aquele que você gosta e acabou. Mas quando existe uma chance, quando existe algo escondido, o cérebro começa a criar expectativas muito altas. E a gente sabe que hoje em dia, expectativa é uma coisa muito poderosa. Porque a recompensa não começa quando você recebe o prêmio, ela começa antes, na sua própria imaginação. Mas a ideia por trás dela era poderosa. Transformar uma compra simples em uma experiência. Não era apenas comprar algo, era descobrir algo. E essa diferença mudaria completamente a indústria dos jogos anos depois. Quando os videogames começaram a crescer, eles simplesmente tiveram uma relação com recompensa. Você passava de fase, vencia um chefe, desbloqueava um personagem, ou um item, encontrava um segredo. A diferença era simples. Você sabia o que precisava fazer para fazer alguma coisa e conseguir o que você queria. Se você queria uma arma melhor, você jogava até conseguir. Se queria uma fase nova, você avançava. O esforço tinha uma recompensa bem clara. Mas em algum momento, a indústria percebeu uma coisa meio diferente. E se a recompensa não fosse garantida? E se a graça estivesse justamente em tentar? E foi aí que uma nova ideia começou a crescer, o gacha. A palavra vem justamente dessa mistura de surpresa e recompensa. O nome vem do som das máquinas japonesas. Gacha é o som da alavanca girando. Pão é o som da cápsula caindo. Gachapon, o som de conseguir algo. Quando essa ideia chegou aos jogos, ela encontrou um ambiente perfeito, porque os videogames já eram bem consolidados, em cima de objetivos. Você quer fazer tudo para você conseguir tudo. Só que o gacha adicionou uma nova camada, a randomização do que você pode ganhar. Mas existe um detalhe muito importante, e aqui está uma diferença que muita gente esquece. O problema nunca foi a existência de uma recompensa aleatória. Jogos sempre tiveram sorte. Baús em RPGs, item raro, drop de chefe. A diferença é quando a sorte começa a ser ligada ao dinheiro. Porque quando você joga por horas para conseguir algo, você tá investindo tempo. Mas quando você coloca dinheiro, a relação muda muito. Agora existe uma pergunta diferente. Quanto vale uma tentativa? Não é mais por quanto tempo eu tenho que ter jogado para ter essa tentativa, e sim o quanto essa tentativa te vale. E essa pergunta abriu uma porta gigantesca. É uma diferença besta, mas financeiramente ela muda tudo. Imagine que uma empresa crie uma skin e coloque ela diretamente à venda por 50 reais. Uma pessoa compra, outra não, e acabou. Agora imagine outra possibilidade. A empresa cria 100 itens, coloca alguns extremamente raros, adiciona uma chance pequena de conseguir e cria uma moeda própria. Pronto, agora o jogador não está apenas comprando, ele está tentando. E tentar é uma das coisas mais poderosas que existem. Porque quando você consegue algo raro, não parece apenas uma compra, parece uma conquista. E de fato, e foi exatamente isso que fez o modelo explodir. E com isso surge outra dúvida. Se essa mecânica já existia, por que ela só virou uma grande discussão anos depois? Porque uma coisa é colocar essas máquinas em uma loja.
Outra coisa é você colocar milhares delas dentro de jogos que milhões de pessoas acessam todos os dias. E foi aí que a indústria fez o seu próximo experimento. Um jogo que não apenas usava recompensas aleatórias, mas transformava elas em parte da experiência principal. Um jogo que fazia milhões de jogadores abrir caixas todos os dias. Overwatch. Overwatch não é o primeiro que usa esse tipo de coisa. Não é o primeiro que faz esse tipo de coisa. Não foi o primeiro. Mas ele foi o que mais estourou e popularizou na época com loot box. Olha que divertido, galera. O que é? Tô upando o vídeo aqui, ó. Agora. Tô upando o vídeo de fidget spinner aqui, ó. Ai, meu Deus. Dragão é ele. Cuidado. Caralho, ele tá dopado com o dragão! Quando ele chegou no mercado em 2016, ele não parecia um jogo tentando vender alguma coisa. Ele parecia um jogo tentando criar uma comunidade simples. Talvez seja exatamente por isso que eles tenham funcionado tão bem. Porque antes de falar sobre loot box, a gente precisava falar sobre, claramente, o jogo. Overwatch era diferente. Ele era colorido. Ele era muito rápido. Cada personagem tinha uma identidade própria. Sem contar com partes exorbitantemente exageradas de personagens femininas. Eu tô de olho em você. Você não escolhia apenas uma arma, você escolhia o personagem. Uma personalidade, uma história, um estilo. É um detalhe importante. Porque você cria as conexões com o personagem. Qualquer coisa relacionada a eles começa a ter mais valor. Uma animaçãozinha, fala diferente, a skin diferente, um detalhe visual mínimo, você deixa de enxergar apenas um objeto. Você enxerga algo ligado ao personagem de que você gosta. E eu pensava, eu não estou gastando dinheiro, então qual é o problema? E talvez você que esteja assistindo esteja pensando a mesma coisa. Mas se você não gastou nada, por que isso seria um problema? Essa é justamente a parte interessante, porque a indústria não funciona apenas com dinheiro. Ela funciona com atenção, com tempo, com jogadores entrando e saindo todos os dias. Com a comunidade crescendo, com pessoas continuando naquele universo, ou era o que eu pensava. E eu era exatamente esse jogador. O melhor sistema de monetização não são aqueles que fazem você sentir que está sendo vendido algo. São aqueles que fazem você sentir que está recebendo algo. E foi por isso que durante muito tempo quase ninguém questionou as loot boxes. Porque era de graça. Elas pareciam literal parte do jogo. Mas depois de um tempo, quando as loot boxes começaram a aparecer em cada vez mais jogos, a discussão mudou um pouco. Antes a conversa era, isso é legal? Isso é uma boa recompensa? Depois virou, isso é justo? E o motivo é simples. Pela primeira vez, milhões de jogadores estavam colocando dinheiro em algo que eles não sabiam exatamente o que iriam receber. Isso levantou uma comparação que até hoje divide muitas opiniões. Seria isso uma forma de aposta? Agora, antes de continuar, é importante separar as coisas. Nem toda recompensa aleatória é uma aposta. Nem todo jogador que abre uma caixa está sendo enganado. E nem toda empresa que usa elementos de sorte está automaticamente tentando prejudicar alguém. Mas existe uma pergunta que ficou cada vez mais difícil de ignorar. Quando o dinheiro entrou na equação, até onde ficou divertido? Até onde vai a diversão? Foi nesse momento que aconteceu algo curioso. As empresas perceberam que o problema não era apenas o sistema, era o tipo e como ele era apresentado. Que uma caixa misteriosa chamava atenção, mas uma loja com itens disponíveis era diretamente mais divertido. Parecia muito mais simples, e então começou a mudança. As loot boxes começaram a desaparecer, ou pelo menos, foi isso que parecia. Porque a verdade é que elas não desapareceram, elas evoluíram. Os jogos perceberam que não precisavam mais esconder tudo dentro de uma caixa. Eles poderiam mostrar exatamente o que você queria, mas ainda manter a sensação de urgência. E foi assim que surgiram novas formas de monetização. Passe de batalha, loja rotativa, eventos limitados, pacotes exclusivos, moedas próprias. E talvez o exemplo mais interessante seja justamente essa mudança. Porque antes era só, será que eu consigo essa skin? Agora é, será que eu vou conseguir comprar essa skin antes que ela desapareça? É minuciosamente perceptível que isso seja uma mudança, mas emocionalmente ela muda muitas coisas. Porque agora você não tem só o desejo e a vontade de ter esse item. Existe uma pressa em ter esse item. E tempo é dinheiro. Então, se você tem menos tempo pra comprar, você vai comprar. Porque você não vai ter outra chance de pensar em comprar essa skin de novo. Ou tentar pensar se vai comprar essa skin. Se eu colocar uma skin na loja e disser, ela tá disponível pra sempre, você vai poder pensar, ah, beleza, depois eu compro. Mas se eu disser, ela sai daqui a 3 dias, de repente, uma decisão que antes era tranquila, começa a parecer urgente. E isso tem um nome, FOMO, ou FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. E esse talvez seja um dos maiores motivos pelos quais a monetização dos jogos tenha se tornado tão diferente. Porque a indústria percebeu que não precisava vender apenas o desejo, ela podia vender o medo de perder o desejo. Eu comecei a perceber isso na prática em vários jogos. Um dos maiores exemplos, na minha opinião, foi o League of Legends.
Porque diferente de muitos jogos, LoL nunca vendeu apenas uma aparência, ele vendeu personagens, ele vendeu universos, ele vendeu histórias. E isso é algo que eu acho importante de reconhecer, porque existem skins LoL que fazem exatamente aquilo que uma boa skin deveria fazer. Ela faz você olhar e pensar, cara, essa versão do personagem é muito mais legal do que a versão padrão. Uma skin, por exemplo, pra mim, na minha opinião, que vale muito a pena, é Echo True Damage. Ela não te dá apenas uma mudança visual, ela te dá um conceito novo, te dá uma identidade nova, te dá uma música pra você ouvir. Tem todo um universo de música por trás. E quando eu comprei, eu senti que eu não tava apenas comprando uma imagem, eu senti que tava comprando algo que representava aquele personagem. Como existiu aquele sentimento de ligamento no Overwatch. Era um personagem que eu jogava muito, que eu gostava muito, que eu assisti uma série justamente por causa do boneco. E aquilo ficou, tipo, na minha cabeça. Cara, eu preciso comprar essa skin porque esse boneco é muito legal e eu gosto muito dele. Mas existe um outro lado. Porque o mesmo jogo consegue criar skins que se parecem especiais, mas também consegue criar situações onde o preço começa a assustar. E talvez um dos maiores exemplos tenha sido a skin do Faker da Ahri. Olha, uma explicação básica. O Faker é um campeão mundial de LoL consecutivo. Já tem muitos anos que ele ganha consecutivamente. Se eu não me engano, são 6 anos ganhando Copa atrás de Copa de League of Legends. 6, 7 anos, por aí. E o cara ganhou uma skin. Não só ganhou uma skin, como ele ganha todo ano uma skin. Mas o cara ganhou uma skin específica, com a assinatura dele. Uma skin que chegou custando um valor que pra muitas pessoas era completamente fora da casinha. Um valor que poderia passar facilmente de R$1.000. E naquele momento, é uma reação muito diferente. Não foi eu preciso dessa skin. A que ponto nós chegamos, hein? Porque pra mim, aquilo foi muito claro. Não era apenas mais sobre vender uma skin rara. Aquilo era tipo, até onde aquele trouxa tá a fim de gastar dinheiro. E o mais curioso, eu não sou a pessoa de comprar muitas skins, mas eu também não sou contra comprar skins. Eu já comprei, eu ainda compro, eu ainda tenho skins que eu gosto muito. Mas existe a diferença enorme entre comprar porque você ama e comprar porque você sente que se não fizer agora, você vai perder a oportunidade. Nessa diferença é onde a discussão fica complicada. Porque a indústria encontrou uma maneira de transformar coisa simples em dinheiro, muito dinheiro. Mas o LoL não seria o único jogo que levaria essa ideia ainda mais longe. Porque algumas empresas vendiam skins, outras começaram a vender personagens inteiros. E talvez nenhum mercado tenha levado essa lógica tão longe quanto os jogos de gacha. Talvez o modelo mais conhecido desse tipo de coisa hoje em dia tenha sido o Genshin Impact. Um jogo que conquistou milhões de jogadores no mundo todo, e antes de qualquer crítica, é preciso reconhecer uma coisa: Genshin é um jogo gigantesco. Ele possui um mundo enorme, personagens carismáticos, uma comunidade extremamente apaixonada, até fetichista demais, na minha opinião. Mas enfim, o problema não é o jogo existir. O problema é entender como o sistema é extremamente perverso com os jogadores. Porque é um jogo tradicional quando você quer um personagem. Porque em um jogo tradicional, quando você quer um personagem, você compra o personagem. Você junta dinheiro, você pega o dinheiro que o jogo te dá e compra. Mas no gacha do Genshin, você compra a possibilidade de conseguir esse personagem. E com dinheiro vivo. Essa diferença muda muito. Você começa a juntar muitos recursos, faz muita missão, economiza muita moeda, espera meses, compra dinheiros do jogo. Não porque o jogo tá obrigando você diretamente, mas porque existe uma promessa. Aquele personagem que você gosta pode chegar. E quando ele chega, você sente que precisa estar preparado. E isso cria uma relação muito diferente com o jogo. Você não está entrando apenas pra jogar. Às vezes, você entra pra não perder alguma coisa. E esse é um ponto que eu vi muito próximo de mim. Minha própria namorada joga Genshin Impact. Eu tive ela passar semanas juntando recurso, guardando tudo, dormindo mal, esperando o personagem que ela queria. E o mais interessante é que ela nem precisava gastar dinheiro. Ela estava presa pela expectativa. E isso me fez perceber uma coisa: o poder do sistema não está apenas no dinheiro, ela está na antecipação. Mas o exemplo mais próximo da minha realidade talvez realmente só seja o LoL. Um outro exemplo que eu gosto de usar bastante é o Valorant. Um jogo que eu gosto, um jogo que eu joguei, um jogo que eu também comprei skins. Eu tinha, 2 skins de Vandal, eu tenho uma faca e eu não vou mentir. Quando você equipa uma skin que você gosta desse jogo, a sensação é boa. Mas, ao mesmo tempo, você olha pra alguns pacotes chegando perto de R$300 e fica, porra, isso realmente vale tudo isso? E talvez seja uma pergunta que resume tudo nesse vídeo. Não é skins deveriam existir. É claro que deveriam. Porque isso gera uma expectativa e uma jogabilidade melhor pro player. Não é as pessoas deveriam parar de gastar dinheiro? Também não. Porque as pessoas fazem o que quiserem com o dinheiro delas. A pergunta é: quando a empresa deixa de vender algo que você quer e começa a te dar a falsa sensação que você precisa daquilo? Porque eu já vi os dois lados. Eu já fui o jogador que abriu o loot box sem gastar nada, e eu já fui o cara que comprou a skin lendária. Comprada ainda.
E depois disso tudo, eu ainda gosto de jogos. Mesmo eu tendo me arrependido de algumas coisas. Eu ainda gosto das skins. E eu ainda acho incrível quando uma empresa consegue criar algo que faz o personagem parecer ainda mais especial e querido dentro do coração. Mas hoje, antes de comprar uma coisa, eu tento fazer uma simples pergunta. Eu quero isso? Ou eu estou com medo de perder isso? Porque talvez esse seja o maior segredo dessa indústria. Jogos nunca venderam apenas pixels, memórias, identidade e agora também aprender a vender expectativas. E talvez, arbitrariamente como jogador, seu desejo não seja conseguir todas as skins, mas conseguir escolher as quais você realmente quer. E isso fala mais sobre você do que sobre as empresas. Obrigado por assistir.